Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos. Como os irmãos bem sabem, amados, nós estamos no momento impossibilitado de estarmos fazendo nossos cultos presenciais. E eu vim por meio desse vídeo trazer uma palavra de Deus ao coração de todos os irmãos. Provavelmente os irmãos já devem ter ouvido, até eu mesmo pregando acerca dessa mensagem, mas foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para estar transmitindo aos irmãos. A saudade é imensa, a vontade é grande de nós podermos estar aqui reunidos na congregação, mas em breve nosso Deus vai bradar e com certeza nós estaremos juntos aqui novamente, nos alegrando na presença do Senhor. Amém? Amados, eu gostaria de ler aqui uma mensagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 10, do verso de número 1, nós vamos estar lendo, a qual o título, ou a epígrafe aqui na minha Bíblia, diz assim: os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias. E orando, Esdras, assim, e fazendo essa confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Sacanias, filho de Jezeel, um dos filhos de Alão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus aos nossos corações nessa tarde. Pois bem, amados, em toda uma introdução, nós vamos ver que o povo de Deus, eles haviam casado com mulheres pagãs, e isso, como nós sabemos, era estritamente proibido ao povo de Deus. Segundo o que nos narra a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo de número 3 e diante, o povo estava transgredindo a lei de Deus. O povo estava quebrando a aliança a qual havia feito com Deus, né? A severa atitude de Esdras, amados, embora muito difícil para alguns, era necessária. Por que era necessário? Que eles viessem despedir todas aquelas mulheres hetéias a qual eles haviam feito aliança. Eles tinham que despedir para preservar Israel como uma nação comprometida com Deus. Aquele que é comprometido com Deus, automaticamente, quando ele faz uma aliança com o seu noivo, ele sabe que tem que quebrar a aliança com o mundo. E a condição de Deus para restaurar, a condição de Deus para voltar para com este povo, era necessário que eles viessem despedir, né? Vamos dizer assim, todas as coisas anátemas ou coisas impuras que eles haviam trago para o meio da congregação. Pois bem, amados, nós vemos através desta mensagem, a qual eu quero me deter aqui com os irmãos, no versículo de número 2, que vai dizer assim: então respondeu Sacanias, filho de Jezeel, um dos filhos de Alão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Como todos sabem, nós estamos vivendo um momento de caos, de calamidade sobre a face dessa terra, mas como eu sempre tenho dito e volto uma vez mais frisar, amados, nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o porquê de tudo isso está acontecendo, e com certeza, amados, no tempo e no momento de Deus, tudo isso vai passar e todos saberão que o Senhor é Deus. Então, o versículo de número 2 que nós frisamos, a parte C,
do versículo, a última, vai dizer que no tocante ainda há esperança para Israel. Então veja, amados, nosso Deus, nessa última frase desse texto sagrado de Êxodo, capítulo 10, versículo de número 2, não nos deixa dúvida de que a palavra de Deus, ela sempre tem uma mensagem de esperança para o homem que se encontra em desespero. Nós sabemos que a população, infelizmente, está vivendo um desespero. Todos estão preocupados, as pessoas estão retidas em suas casas. Nós sabemos que nós temos que ter um cuidado, porque é até bíblico, né? A palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías, capítulo de número 20, o verso de número 26, que é o momento de nós entrarmos para nossas casas, fecharmos as nossas portas e aguardarmos por um momento até que essa praga passe, né? Nós vamos classificar esse vírus como uma praga que está sobre a face da terra. E nós, embora servimos ao Deus Todo-Poderoso, embora nós estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansamos, mas sabemos que temos que ter a prudência neste momento. Então é momento de nós nos resguardar, é momento de nós vigiarmos, é momento de nós cooperarmos, né? Louvado seja Deus. Este é o momento. Então veja bem, amados. Porém a Bíblia, ela vai mostrar que a palavra de Deus, ela deixa essa mensagem, que no tocante, embora tudo isso que está acontecendo, ainda há esperança. O que é esperança? Esperança é a expectação de um bem que se deseja. Eu acredito que não só nós cristãos, mas toda a população tem essa esperança, essa expectativa de que tudo isso venha a passar, que tudo volte ao normal. Nós temos visto que muitos pais de família, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, né? Pessoas certamente, depois de tudo isso passar, até que venha normalizar a situação, amados, nós vamos ver muitas pessoas em condições difíceis, mas eu creio que o nosso Deus é o Deus que supre as nossas necessidades e não deixará que nós venhamos padecer necessidades. Então veja que a palavra, ela deixa uma mensagem de esperança. Ainda há esperança, nem tudo está acabado, louvado seja Deus. Então veja bem, amados, o segredo está justamente nessa frase: ainda há. Que bom que ainda há esperança, né? O pior, amados, é quando não há mais esperança. E nós sabemos que a nossa esperança, ela está depositada em Deus. A esperança das pessoas, é óbvio, nós cremos que Deus deixou homens capacitados, nós cremos que Deus deixou homens estudiosos para estar estudando as ciências, e nós sabemos que o mundo está unido, tentando encontrar o antídoto, tentando encontrar a fórmula ou uma vacina para poder eliminar, né, ou imunizar o povo de tudo isso que está acontecendo, esse vírus. Mas nós, não que nós não confiamos nisso, mas a nossa esperança está em Deus. Por quê? Nós sabemos que se o nosso Deus não guardar a casa, em vão nós vigiamos como sentinela. Então é momento de nós estarmos vigiando e consciente de que Deus está guardando a nossa casa. Então a nossa esperança, amados, ela está em Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que para o nosso Deus nada é impossível, pois operando Ele, quem impedirá? Nós sabemos que no momento certo Deus vai operar e ninguém há de impedir o operar ou manifestar da glória e do poder de Deus, né? Então veja bem, o melhor é quando a palavra de Deus diz: ainda há esperança. Então, amados, eu quero te dizer nessa tarde, portanto, ainda há esperança para o seu problema. Por maior que seja o seu problema, ainda há esperança, porque no dicionário de Deus não existe a palavra problema. No dicionário de Deus, amados, essa palavra ela é arriscada. Por quê? O nosso Deus
é a solução para todos os nossos problemas. Todos os problemas que você está enfrentando, ainda há esperança para esse problema. E essa esperança se chama Deus Todo-Poderoso. Ainda há esperança para tudo isso. Ainda há cura para a enfermidade. Ainda há esperança para toda a enfermidade. Porque o nosso Deus é o Deus que sara, o nosso Deus é o Deus que cura, louvado seja Deus. Há muitas pessoas infectadas, porém nós cremos, amados, que ainda há esperança de cura para a enfermidade. Por isso nós, povo de Deus, nos levantamos e estamos orando para que Deus venha agir, para que Deus venha intervir, para que Deus venha curar essas pessoas que estão infectadas, porque nós cremos que ainda há esperança para a enfermidade, ainda há vitória para a sua vida. Nem tudo está perdido, você não está derrotado, ainda há vitória para a sua vida, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somente creia, ainda há esperança. Não se dê por derrotado, porque o nosso Deus nos fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glórias nós damos ao Deus da esperança, a qual nós servimos. Então veja, amados, a Bíblia, ela é um livro de esperança. Por que a Bíblia é um livro de esperança? Nós vamos ver que em todos os momentos caóticos da história da Bíblia, a Bíblia sempre apresentou, amados, uma mensagem de esperança para as pessoas, né? Em todos os momentos caóticos da história, a Bíblia sempre apresentou uma mensagem de esperança, ou seja, a Bíblia sempre deixou bem clara que há expectação para um bem que se deseja. Pois bem, a Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, uma passagem que todos nós conhecemos, uma passagem clássica, pregada por todos, né? A maioria que tem o chamado, que tem trazido a palavra do Senhor. Quem dentre nós já não pregamos a mensagem do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, o verso de número 11 em diante, né? Que vai falar acerca do vale de ossos secos. Então veja bem, amados, olha como encontrava a situação da nação de Israel. No capítulo de número 37, do livro do do livro de Ezequiel, vai nos deixar aqui bem claro, capítulo 37, o verso de número 11 ao verso de número 14, eu quero ler para os irmãos. Diz assim, amados, olha só: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e prevaleceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Então, amados, aqui representa a nação de Israel que estava sem vida, mas Deus vai dizer através do profeta Ezequiel que ainda havia esperança para aquele povo. O povo estava sem o Espírito de Deus, o povo estava totalmente mortos espiritualmente, mas Deus disse que colocaria neles o seu Espírito e eles voltariam a viver. Fecharia a sepultura, traria de volta e eles teriam vida novamente. Então nós vemos que em toda a palavra, em toda a história, sempre há uma mensagem de esperança. Por mais que você esteja morto, Deus é capaz de te ressuscitar.
Deus é capaz de colocar em sua vida novamente o Espírito e você voltar a viver. Ainda há esperança para a sua vida. Você que se afastou da presença de Deus, você que por um momento, infelizmente, desviou os seus pés da presença do Senhor, nem tudo está perdido, ainda há esperança. Volte novamente para a presença de Deus, sirva o Senhor, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois nós vemos que os dias se abreviam, os fatos estão acontecendo, os cumprimentos da palavra do Senhor está aí, amados. Não precisamos ter somente visão espiritual para ver, louvado seja Deus, o que está acontecendo. A olhos nus nós contemplamos todas as coisas que está acontecendo na face dessa terra, mas volto a frisar uma vez mais, ainda há esperança. Louvado seja Deus, por mais que você esteja morto, você pode voltar a viver. Isso depende somente de você. Profetiza sobre a sua vida que você é capaz de se colocar de pé. Profetiza sobre a sua vida que nem tudo está perdido, que você vai dar a volta por cima, você vai voltar a ter esta aliança com Deus que um dia você quebrou, mas é necessário quebrar a aliança com o mundo e voltar a ter aliança com o noivo, a qual está aguardando de braços abertos a sua noiva. Então veja bem, Paulo vai afirmar em Romanos capítulo de número 15, versículo de número 4, amado, que as escrituras, elas produzem para nós, ela vai produzir consolação, ela vai produzir para nós paciência e ela vai produzir para nós esperança. O apóstolo Paulo deixa isto bem claro. Então veja bem, amados, embora esteja acontecendo tudo o que está acontecendo na terra, Deus ainda nos consola. Louvado seja Deus. Como o capítulo de número 11 do Evangelho de João, o versículo de número 19, quando Jesus vai ter com Marta e com Maria para consolar, louvado seja Deus, aquelas mulheres, porque elas estavam desesperadas, elas estavam aflitas, porque havia perdido a quem tanto amava, mas Jesus vai chegar no momento certo para consolar aquelas mulheres. Então eu quero te dizer nessa tarde, como ministro da palavra do Senhor, talvez você perdeu algo na sua vida, talvez você perdeu até mesmo a direção, talvez você perdeu o ânimo, talvez você perdeu até mesmo a esperança, mas deixa eu te dizer nessa noite, nessa tarde, volte a ter esperança. Deus vai ao seu encontro para te consolar, para te confortar, para dizer para você nessa tarde, olha, nem tudo está perdido. Louvado seja Deus. Veja bem, você tem que ter, amados, a palavra de Deus, ela vem para produzir em nós paciência. Nós estamos impacientes nesse momento, né? Esta é a verdade. Estamos habituados a sair para fazer a obra do Senhor, estamos habituados a estar no templo, na casa chamada casa de oração, estamos habituados a estar em confraternização com nossos irmãos, indo em seus lares, visitando, orando um pelos outros, né? Presencial. Só que é um momento de paciência, louvado seja Deus, né? É um momento de nós esperarmos, como a palavra do Senhor deixa bem claro. Entre para casa, tenha paciência, vai chegar a hora que nós poderemos sair novamente, vai chegar a hora que Deus nos chamará para fora, né? O povo de Deus, quando entrou na arca, que simbolizava a presença do Senhor, amados, eles teve que ter paciência de permanecer dentro daquela arca. Eles não poderiam sair antes do tempo, porque se eles saíssem antes do tempo, certamente eles seriam submergidos por aquelas águas. Então, amados, deixa eu te dizer uma coisa, você que está na presença do Senhor, tenha paciência, não saia da presença do Senhor. Não é tempo, nunca foi e nunca será de sairmos da presença do Senhor. E quem não entrou, ainda há esperança. Entre para a presença do Senhor para estar protegido pelo Senhor. Então, paciência é uma coisa que, infelizmente,
nos falta, né? Somos seres humanos, somos humanos, adotados de falhas, estamos caminhando em busca do aperfeiçoamento, né? Mas precisamos ter esse algo conosco chamado paciência, saber esperar o tempo de Deus. Não se desespere, não desafie, não afronte Deus, né? Está escrito: não atentará o Senhor nosso Deus. Então veja bem, a Bíblia nos diz, através de Davi, no Salmos 40, o Salmo em forma de cântico, Davi ele vai dizer que esperou com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou e ouviu a sua oração. Então tenha paciência, você que está orando, você que está buscando, você que está pedindo, ainda há esperança, mas tenha somente paciência. Espere, o tempo de Deus virá. E a Bíblia também vai dizer aqui em Romanos, a qual eu citei, capítulo 15, versículo 4, através de Paulo, que produz não só consolação, mas produz paciência e também esperança, que é a expectação de um bem que se deseja, né? Isso, nosso irmão Jó viveu uma situação de caos. Como nós sabemos, perdeu a sua fazenda, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, mas foi um homem que se levantou, mesmo em meio pó, e adorou a Deus, dizendo, né? Eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ou seja, em outras palavras, Jó estava deixando bem claro que tinha esperança de que o Senhor se levantaria ao seu respeito. Então tenha contigo tão somente, meu amado, o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará ao seu respeito, ao seu favor, e tudo aquilo que estava fora do lugar, Deus colocará no seu devido lugar. Não se desespere, há consolação para a sua vida, não se desespere, tenha paciência, não se desespere, ainda há esperança. Deus não vai levantar no meu tempo, Deus não vai levantar-se no seu tempo, mas Deus se levantará ao seu tempo para que o nome dele seja glorificado. Talvez você esteja se perguntando, mas Senhor, qual será o teu tempo? Eu não aguento mais, eu estou desesperado. Mas a palavra para você nessa tarde, que está pensando em jogar tudo para o alto, para você que está pensando em largar tudo, para você que está pensando em voltar para trás, a palavra do Senhor para ti nessa tarde é: esperai mais um cochitinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, e quem vai vir ao seu socorro não é o seu vizinho, quem vai vir ao seu socorro não é o seu melhor amigo, quem vai vir ao seu socorro não são seus pais, mas quem virá ao seu socorro é aquele que é socorro presente na hora da angústia, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Esse virá ao seu socorro e o nome dele será glorificado na face dessa terra, sobre a tua vida, e todos saberão que há um Deus que vela pelos seus. Então ainda há esperança. O profeta Jeremias, no capítulo de número 17, no verso de número 7, ele vai dizer assim: olha, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua esperança? É a pergunta nessa tarde para você. Aonde está a sua confiança? Jeremias vai dizer que bendito é o homem que confia no Senhor. Amados, por quê? Maldito é o homem que confia no homem.
O homem pode te frustrar. Até você mesmo, por confiar em você mesmo, você pode se frustrar. Mas aquele que confia em Deus jamais irá se frustrar. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus, Ele é companheiro, o nosso Deus, Ele é amigo, o nosso Deus é amparo e jamais vai trair a sua confiança. Por isso diz o profeta Jeremias: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está em Deus. Se você tem uma expectação de um bem que você deseja, meu amado, aguarde em Deus, espere em Deus, confie em Deus. O salmista, no Salmo de número 20, o versículo de número 7, ele vai dizer assim: olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas eu e você, nós confiamos e faremos menção do nome daquele que está acima de todos os nomes, que é Deus. As pessoas estão confiando nas outras. Eu não estou dizendo aqui para você, meu amado, que você não deve confiar no seu irmão, não é isso. Mas eu estou dizendo que você tem que colocar a tua esperança em Deus. Porque se você deseja um bem, se você colocar em Deus a sua esperança, esse bem chegará ao seu favor. É bíblico. O salmista, em forma de cântico, no Salmo 37, versículo 4 e 5, ele vai dizer: deleita-te também no Senhor. Em outras palavras, coloca a sua esperança também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Eu não sei qual é o desejo do seu coração nessa tarde, mas Deus sabe. Deleita-te nele, entregue-se totalmente a Ele, confie nele, espere nele, e Ele vai conceder o que deseja o seu coração, em nome de Jesus. E Ele continua dizendo: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, tudo aquilo que é necessário Ele fazer, ao meu, ao seu, ao nosso favor, Ele fará, tudo, porque nem tudo aquilo que nós queremos está no coração de Deus, mas tudo aquilo que nós precisamos, Deus sabe, está no coração de Deus, e Ele vai colocar, Ele vai suprir, Ele vai fazer na nossa vida. Nem tudo que nós queremos, eu volto a dizer, é o que Deus quer. Nem tudo aquilo que nós pensamos ser o melhor para nós, amado, é o melhor para nós. Nem tudo que nós pensamos que é uma saída, mas Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe qual é a saída para nós, Deus sabe qual é a solução para todas as coisas na nossa vida. Confia, entrega, espera nele, ainda há esperança, ainda há esperança. Se você tem confiado que o socorro virá de um lado, o socorro virá do outro, não. O nosso socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. É dele, somente dele que virá o nosso socorro. Veja bem, por que não lembrarmos do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 28. Quando aquela mulher que padecia 12 anos, como nós conhecemos a história, que é fato, que é realidade, ela vai dizer, não para um ou para o outro, ela não vai dizer para o seu pai, ela não vai dizer para a sua mãe, ela não vai dizer para ninguém, mas ela vai dizer para si mesma.
Então deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Você não precisa dizer para o seu pai, você não precisa dizer para sua mãe, para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu melhor amigo o que você está precisando. Diga para você mesmo nessa tarde, como disse aquela mulher: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. Se eu tão somente tocar. Veja bem, literalmente eu não tenho a oportunidade. Literalmente você não tem, nós não temos, de tocar como aquela mulher teve para ter solução para os seus problemas. Quem sabe a esperança daquela mulher havia se acabado, mas houve-se uma luz. E aquela mulher enxergou aquela luz e viu que aquela luz é Jesus. E a sua esperança vai se reacender. Ela já não tinha mais nada. Valores ela havia perdido. Mas ela não perde a sua sã consciência. E vai enxergar uma luz. Vai entender que ainda havia esperança. E a esperança dela estava em Jesus. Ela vai dizer: se eu tão somente tocar, eu ficarei sã. Se eu tão somente tocar, se eu tão somente me dedicar, se eu totalmente me entregar, ainda há esperança. Nem tudo está perdido. A Bíblia diz que aquela mulher vai enfrentar luta, que eram obstáculos que havia em seu caminho. Ela vai enfrentar a rejeição, ela vai enfrentar o medo, ela vai ter que enfrentar todas as barreiras que se impôs em seu caminho, porque ela tinha uma esperança, e a esperança era chegar aonde Jesus estava, e nada e ninguém impediu que ela chegasse. Ei, meu querido, eu disse que nós não temos a oportunidade, literalmente ou fisicamente, de tocarmos, mas nós temos como tocar, e é através da nossa fé, é através da nossa confiança que nós tocaremos. Ela viu Jesus e foi até Jesus. Nós não vimos, nós não enxergamos, não estamos contemplando a olhos nus como aquela mulher, mas a Bíblia vai dizer para mim e para você nessa tarde: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas crê que se tão somente for, Ele tem solução para todas as coisas. Seja um bem-aventurado nessa tarde, meu amado. Não é necessário você ver, o importante é crer, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Se você crê que você tem como tocar em Jesus, vá, toque em Jesus, e você verá a glória de Deus manifestada sobre a sua vida, como aquela mulher viu a glória de Deus manifestada naquele momento. Viu, contemplou que Deus realmente é socorro presente na hora da angústia. Ela pôde vivenciar e viver de que Deus realmente é aquele que do monturo levanta o necessitado. Eu não sei qual a sua necessidade nessa tarde, mas eu sei que há um Deus capaz de suprir a sua necessidade nessa tarde, a minha necessidade, a nossa necessidade. Eu quero acreditar que a necessidade da população neste momento é ver todo esse caos que está sobre a terra passar. Amados e queridos irmãos, isso pode acontecer. Sim, pode acontecer. O homem decretou que isso tudo vai gerar muitas coisas ruins ainda, são para meses para poder passar, meu querido, mas um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Através da minha, através da sua, através da nossa fé, Deus pode mover montanhas, Deus pode fazer o impossível tornar-se possível. Para concluir nessa tarde,
Veja bem, quem tem o Senhor por sua esperança? Eu não sei quem que você tem por sua esperança, mas se você tem o Senhor por sua esperança, nunca pode entrar em desespero. Pastor, mas o Senhor disse que nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos. Por sermos humanos, vai ter momento que nós iremos entrar em desespero. Mas deixa eu te lembrar uma vez mais, quando o desespero bater, lembre-se, eu tenho o Senhor por minha esperança. Então, desespero, saia. As portas estão fechadas para você e estão abertas para o meu Deus da esperança. Então, meu amado, quem tem o Senhor por sua esperança, nunca pode entrar em desespero. Aquiete, saiba que Deus é Deus. O desesperado, ele vai se precipitar, ele vai tentar fazer as coisas acontecer, ele pode até fazer acontecer, mas não será do jeito que Deus faria acontecer. Aí depois pode vir um arrependimento. Eu concluo dizendo para você, espere. Ainda que venha o desespero, espere. Não se desespere ao ponto de fazer algo que no futuro ou à frente fará com que você se arrependa. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus, pois o Senhor tem o controle de todas as coisas. Se o Senhor tem o controle de todas as coisas, entenda, eu não estou te chamando e tampouco sou, porque não somos coisas. Nós somos obras feitas pela mão do Criador, que é Deus. Então veja bem, eu disse que Ele tem o controle de todas as coisas. Então deixe Ele controlar a sua vida. E você vai ver aonde Ele vai te levar. Você irá em lugar que você jamais achou que seus pés pisariam. Você irá tocar em lugar que você jamais achou que seria possível ter em tuas mãos. Você irá alçar voos longos e altos para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Eu concluo essa mensagem te dizendo nessa tarde, ainda há esperança. Não se desespere, somente quebre, rompa a aliança com o mundo ou com aquilo que afasta Deus da minha, da sua, da nossa presença. Se aproxime de Deus. O pecado é que faz separação entre o homem e Deus. O pecado havia feito separação de Deus para com esse povo. Os sacerdotes, os levitas, haviam casado com mulheres pagãs e abandonado o noivo fiel. Mas eles entenderam que havia esperança, mas para isso eles tinham que romper. Eles tinham que despedir mulheres, tinham que despedir filhos, mandar para longe, para que a presença de Deus voltasse para o meio deles. Então nessa tarde, você melhor do que ninguém sabe o que é necessário você tirar da sua vida para ver a glória de Deus manifesta na sua vida. Um forte abraço, a paz do Senhor a todos, boa tarde e até breve, em nome de Jesus. Amém? Amo todos vocês, estou com saudade e até breve.